Você está assistindo os episódios 1, 2, 3 e 4 de Deathmont Death Play, então já deixa o like para apoiar o projeto e só vamos. E queria agradecer aos 27 mil inscritos e 70 mil visualizações no vídeo passado e todos os comentários. De verdade, eu fico muito feliz com o apoio de vocês. Só vamos. O anime começa numa espécie de masmorra. Os cavaleiros estão tremendamente amedrontados, mas apesar da aura sinistra na caverna, um cavaleiro que aparenta ser muito poderoso se aproxima. Diversos selos de magia são invocados da masmorra e executam diversos soldados. Eles recuam, mas um soldado não se intimida e vai de encontro com a atrocidade que o aguardava. Seu nome é Lugrit. Ele é um cavaleiro da igreja que oblitera as calamidades. A calamidade caveira ataca, mas é rapidamente bloqueada. Os magos de cura dão suporte e o cavaleiro usa também selos de magia para turbinar sua potência e ir para cima da criatura. A criatura não se contém e atira diversas armas para cima do cavaleiro com seus selos de magia, mas Lugrit não se intimida e bloqueia todos friamente, até que sua espada fica presa no teto. E a criatura aproveita para usar uma potente concentração de mana obscura para cima do cavaleiro. Com ela ele invocou um dragão das trevas. Nesse momento todos temeram de medo, mas o cavaleiro, que estava focado no seu objetivo, usa uma mana sobre a sua espada e parte o dragão em dois com muita facilidade. Enquanto todos estavam apreensivos se ele conseguiria, mas ela o intimida usando uma invocação de um exército de caveiras soldados. A criatura é nada mais nada menos do que um necromancer. Todos temiam, mas a garota confiava fielmente no cavaleiro, que utilizava a magia mais uma vez em si mesmo, fazendo seus olhos emanarem uma aura escarlate, enquanto memórias o banhavam naquela noite sangrenta, onde as almas dos soldados que se foram em batalha para protegê-lo lhe murmuravam que ele deveria ter ido com eles também. E essas mesmas almas agora residem no exército demoníaco que ele via em sua frente. O cavaleiro consegue ver as almas sacrificadas pelo necromancer, e a criatura se surpreende. Ele retruca sobre os olhos do mal que vê na feição do jovem cavaleiro. E um dos magos da retaguarda explica que algumas pessoas possuem esses olhos, nascem com poderes. Por isso buscam a igreja, pois podem ver as almas de todos que eles matam, incluindo criaturas. Já outros se divertem manipulando elas e se tornando necromancers. E voltamos para a batalha feroz, com ambos os lados usando selos de magia e deferindo diversos golpes, juntamente os bloqueando, até que a verdadeira forma da criatura é revelada. Um cérebro em um pote com selos, sendo protegido pela imensa caveira de ossos e uma aura totalmente sombria. E o cavaleiro parte para cima da criatura. Uma batalha de qual selo mágico seria o mais forte se inicia. A maga da retaguarda potencializa o cavaleiro, que ganha uma velocidade brutal e vai para cima da criatura, mirando diretamente na forma de cérebro, e enfim fura na camada de magia e levando a criatura junto com aquele clima hostil. Tudo isso para livrar aquela terra das execuções que a criatura estava causando. Em seguida, o rapaz agora tem a voz de um garoto. Ele acorda, não pode soltar sua voz. Vemos manchas vermelhas em sua camisa. Ele está totalmente confuso. Ele sai pra fora e aparentemente agora ele reside na cidade do Japão moderno. Seria isso um Isekai reverso? Ou talvez um Isekai dentro de um Isekai? O garoto sai pelas ruas e outra pessoa que monitorava com um drone liga rapidamente para outra pessoa. Diz para cancelar o recolhimento daquele corpo e que o alvo está vivo. E se pergunta como diabos ele está vivo. O rapaz agora tem uma nova visão de mundo, tentando entender onde ele está, e ele percebe que as crianças parecem saudáveis e animadas, diferente do que ele via em seu mundo. Mas rapidamente ele se pergunta o que acontecerá com aquele mundo e espera que ainda exista um futuro próspero naquele mundo, mesmo que ele não consiga voltar. Policiais o param e ele não entende nada. Mas em questão de segundos começa a puxar informações daquele corpo e passa a entender o dialeto dos policiais, que no caso seria o japonês. Ele reconhece que o seu nome é Pouca, e os policiais o veem como uma criança estrangeira e que rapidamente se preocupam com o ferimento que reside em seu pescoço. Mas uma garota aparece do nada, nocauteia os policiais com um chute e diz pra eles fugirem, que quando enfim descansam, a garota conversa com ele, memórias começam a aparecer assim meio distorcidas em sua visão ali na sua cabeça, enquanto a garota é muito simpática com ele. Até que ela o coloca de ponta cabeça, o joga pro ar e o pega abraçando seu rosto e falando pra relaxar que ele não é um fantasma, pois ainda tem calor em seu corpo. Ele confuso agradece, mas ela fala que não é pra agradecer, pois nos próximos momentos ela vai executar ele. E ela puxa um pé de cabra com manchas vermelhas, aparentemente as mesmas manchas da camisa do rapaz. E nos é revelado que ela era com quem o homem de antes estava falando no telefone. Ela é uma assassina de aluguel e eles ganham a vida assim. O rapaz raciocinava o que acontecia enquanto se escondia em um prédio abandonado e vê que nesse mundo ele não pode ver espírito. Tem muitos poucos elementos no ar e que o corpo quase não possui mana, sendo um péssimo receptáculo. Mas a garota o interrompe, lançando várias adagas e facas da janela. Ele consegue reagir, mas o seu corpo é lerdo e não acompanha. Mas ele bloqueia os ataques e foge enquanto se frustra, pois pensou que esse era um mundo seguro. Ele é acertado bem na perna por uma adaga, mas ele está decidido. Ele sempre
sempre quis estar num mundo assim e não é agora que ele vai desistir tão fácil. Ele joga a adaga em direção da garota após retirar da sua perna e foge, mas ela fica muito empolgada pois ninguém antes havia intimidado ela, e ela vai atrás dele, que posteriormente conseguiria o derrubar novamente. E ela explica que esse lugar é muito famoso no ramo dela e que yakuzas utilizam dele para algumas coisas ali que envolvem pessoas virarem fantasma. E ele, enquanto se recosta sobre a parede, confirma a teoria dela, utilizando o olho do mal e vendo uma sala coberta de espíritos. A garota tira sarro da vida e ele se enfurece. Ela vai pra cima dele e ele rapidamente utiliza o seu poder manipulando as almas ao redor para invocar um selo de magia e dizendo para não levar a vida como brincadeira, pois elas na verdade são seu brinquedinho, perfurando a garota brutalmente com a sua invocação. A princípio eu pensei que o cavaleiro havia se corrompido, mas após ver a magia de invocação eu percebi. E no outro mundo, o cavaleiro que pensei que seria o garoto e haviam trocado de corpo, na verdade diz que não tem certeza se conseguiu acabar com a criatura, pois no momento final sentiu que a magia dele havia se concluído. Então sim, amigos, a criatura reencarnou no outro mundo. Que plot twist. A maga diz pra ele se orgulhar, pois ele salvou o mundo da criatura, e ele receoso diz que espera que sim. E de volta ao Japão, agora o necromancer recobrou a consciência perfeitamente e agradece a assassina por ter executado aquele rapaz que era o receptáculo e por tê-lo levado a um lugar tão cheio de magia, e que ali sim, talvez ele finalmente poderia levar uma vida pacífica. E diz que agora acabou a brincadeira, chega de fugir, e que agora eles vão brincar de ceifadores em um jogo da morte. Simplesmente sensacional. Mas ele prepara os seus selos e diz pra garota parar de fingir e que sabe que ela está vivo, e a chama de assassina encantadora. No caso ele quis dizer encantadora de magia. O silêncio paira a sala. Ele se toca que na verdade ela não estava fingindo e ele começa a ficar pálido. De início vemos a infância da calamidade. Ela foi vendida por seus pais para feiticeiros e desde então rondou por diversos territórios, até que enfim, após uma guerra, todos que ela acompanhava acabaram sendo executados. Agora ela buscava apenas um lugar para que pudesse viver em silêncio, mas se deparou com alguns órfãos ali naquela caverna e cuidou deles, os trazendo assim então para sua realidade, querendo apenas uma vida pacífica, vivendo ali junto com eles agora. Mas a religião e os reinos daquela terra o acusavam de serem impuros e levaram a guerra até eles, assim aniquilando todos aqueles pobres órfãos. A calamidade não se conteve, ele teve a sua vingança ali mesmo, vendo a face daqueles malditos soldados queimarem com as chamas, assim os fazendo pagar. E com o tempo, aquela caverna que era o lugar dele das crianças agora virou um covil cheio de ossos, mas ainda assim ele queria a paz. Então ele estudou e esperou por séculos até que pudesse enfim alguém o executá-lo, assim concluindo seu plano, quando o enfim-herói do episódio passado o atacou, e assim ativando sua magia de reencarnação. E de volta ao presente ele continua espantado por tê-la executado sem querer e vê formas de revivê-la, mas ele não obtém sucesso e isso estava sendo filmado ali pelo aquele cara do drone. O colega dela surta 100% com aquela situação e envia o vídeo para outros de sua equipe para tentar entender melhor o que está acontecendo. Enquanto isso, vemos o passado da garota que foi executada. Ela era só uma garotinha, tão pequena, e um assassino invadiu a sua casa e executou seus pais com uma faca. Daí já dá pra entender que ela não bate muito bem de onde vem toda essa insanidade da sua mente. Mas anos depois, ela achou o desgraçado. E agora, ela é conhecida como Zaki, a assassina de assassinos. E ela finalmente deu um fim ali que o cara merecia. Porém, a sanidade dela já foi pra vala e agora ela se diverte executando assassinos. Então, após ela concluir ali o seu objetivo em vida, ela decide ver se ela consegue executar uma boa pessoa também, pois até o momento ela só executou assassinos. E foi aí que então ela aceitou aquela missão para executar o garoto que a calamidade acabou reencarnando no corpo posteriormente. E foi então que ela fez o que ela fez, e essa doida desvairada que comemorou depois por conseguir executar qualquer tipo de pessoa, até mesmo uma pessoa boa. Ela reflete sobre como na vida ninguém poderá ser feliz naquele mundo em que ela vive e que os demais vivem ali da equipe dela, e que agora ela resolve fazer o seu teste máximo. Ela quer saber se conseguiria executar a si mesma também. Tô falando que a sanidade dessa garota aí já foi há muito tempo, mas logo no começo da tentativa ela foi interrompida ali, pois a missão dela ainda não terminou. E ela fica tipo, como assim a missão não terminou? E o cara revela que o garoto está andando pela cidade, mesmo com o pescoço... vocês viram. E enfim, aconteceu o que vocês viram no episódio anterior. E agora voltamos pra ela acordando e a calamidade conseguiu reviver ela com magia. Ela está agora completamente confusa, mas aceita bem ali aquela realidade, com aquele jeito de doida de varada dela de sempre. Enfim,
vemos a chefe dela e vários outros assassinos rondando ali a sala em direção aos dois ali com as armas. E aí a chefe puxa um abraço ali caloroso nela, só que não tão caloroso, pois ela revela ali que a garota está sem pulso, gelada e a calamidade completa que ela seria uma zumbi. Isso tudo num cenário muito cômico ali entre eles. E finalmente conhecemos o cara do drone. Ele é um empresário que vende informações que coleta via drone e que ele não parece muito bem ali após a presenciar toda aquela situação ali meio sobrenatural, né? Toda ocorrida ali, mas ele tenta ser otimista e apresenta toda a vida dele ali pra gente, a ponto de ser até mesmo cômico ali o otimismo dele. E enfim, a calamidade estava ali se empenhando para reviver a garota e todo mundo chega. Acontece aquelas apresentações, a chefe pede para todos aguardarem ali abaixar as armas, ele explica e enfim revela que será necessário apenas um feiticeiro quando ela acordar, pois ele conseguiu manter ali o cérebro, a alma e o corpo dela intacto. Porém, em geral fica tipo, feiticeiro? Magia? E ele ficou tipo, deu ruim, né? Cita ali o nome de algumas cidades que ninguém ouviu falar, pergunta se tem magos, ela fala que ele é o primeiro real que ela vê, pois naquele mundo só tem charlatões. Ele pensa um pouco e manda a serinha ali para todo mundo, que foi tudo só uma alucinação ali coletiva de todo mundo enquanto recolhe ali suas magias. E aí a chefe vira serinho pra ele e fala, pô, meteu essa mesmo, meu parceiro? E aí ele já saca ali as suas magias ali em volta e fala com um tom intimidador que seria uma boa se todo mundo concordasse ali que foi tudo só uma alucinação. Todos se amedrontam. Mas a chefe pede um tempo ali pra pensar e ele concorda ali numa boa. Nesse meio tempo, sons de sirene ecoam ali pela sala, mas o cara da tecnologia, que a gente vai chamar de mano do drone, traz ali as imagens e fala sobre um incêndio que tá ocorrendo ali numa creche clandestina, e a calamidade pede mais informações. A chefe questiona por que você quer saber se você não tem qualquer envolvimento com isso, mas revela ali que a creche é clandestina, que cuida dos filhos das mulheres da noite aí e dos yakuzas que acabaram sendo executados. E a calamidade revela que já foi queimado muitas vezes com um tom muito sério e sombrio, e diz que nenhuma criança deveria passar pelaquela dor. A chefe concorda e diz pro mano do drone dar todo o suporte para ele chegar na creche. Então a calamidade pula do prédio e usa sua magia ali com um braço de esqueleto para que consiga planar ali sobre os prédios como se fosse o Miranha mesmo. E tenho que falar, o cara soube ser estiloso, pique herói mesmo de quadrinho. Dava até pra ele se candidatar pro Boku no Hero. Então ao chegar no local, lá está cercado por pessoas e bombeiros, mas rapidamente usa sua magia para ali locomover até o prédio ali de forma veloz, de modo com que as pessoas ali não o enxerguem. Chegando lá, ele se depara com os órfãos encolhidos no chão e pergunta se são os pais daquelas crianças, aquelas sombras que pairavam sobre os órfãos. E ele pede ajuda para eles nesse caso. Ele invoca alguns esqueletos e pede para que eles se apossam ali dos esqueletos. As pessoas veem os esqueletos da janela e se surpreendem, mas as crianças só conseguem enxergar os pais delas. E com a ajuda deles, a calamidade usa sua magia para camuflar ali o seu braço de esqueleto gigante e enfim salva ali aquelas crianças e sai rapidamente do prédio mais uma vez, sem que seja visto. Mas as redes sociais já circulam ali algumas imagens ali de caveiras e do braço de esqueleto gigante, mas o mano do drone fica aliviado que pelo menos as crianças ali estão bem. Então após refletir ali um pouco, pois não entende como o cara tratou a vida ali da assassina como se fosse só um brinquedo, mas os órfãos eram mega valiosos pra ele, diz pra não se meter com esse cara, pois não dá pra saber qual é o próximo passo dele. A chefe fala pra eles voltarem, pois a guria assassina já vai acordar. E enfim, de volta ao presente aqui, né, porque esse anime ele acaba dando muitas voltas entre passado e futuro, e eu confesso que isso até prendeu a minha atenção e eu curto anime assim. Se souberem de algum aqui, comenta nos comentários. Então a calamidade reflete o que poderia fazer pra ter paz ali naquele mundo, já que claramente não é um mundo pacífico, né? A chefe troca uma ideia ali com ele e diz que se ele quer ter paz, ele precisa de dinheiro. E pergunta ali o que ele quer. Ele diz que então, nesse caso, ele quer dinheiro e poder. E para isso ele usará ali o seu poder de necromancia, já que é o único nesse mundo que tem essa manipulação de magia. E querá usar isso para conquistar dinheiro e poder, para que enfim ele tenha a sua querida paz de forma absoluta e imperturbável. E a chefe diz que vai lhe ajudar a ter essa paz. Nesse caso vai colocar pessoas para que ele se ajuste a esse novo mundo. No caso seria a assassina zumbi e o mano do drone. E ambos ficam tipo surpresos pensando, não me coloca nessa história aí não, cara. Mas ao quartel-general dos assassinos, a garota vê que os esqueletos vazaram nas redes sociais. E a calamidade já ia usando eles pra o ajudar na mudança pro quartel-general de um jeito muito cômico. Enfim, o mano do drone e a assassina o ajudam a se instalar ali naquela residência. E a assassina simpatiza legal ali com o cara. E ele agradece por eles estarem ali lhe ajudando a se sentir em casa. Então o mano do drone pergunta sobre a família do recebimento
receptáculo e ele falou que é a chefe dos assassinos e disse pra mandar cartas de tempos e tempos dizendo que tá viajando em uma jornada de autoconhecimento e fazendo isso vai dar tudo certo. E o mano do drone diz que é uma tática muito suja pra cobertar assassinato e agora a Calamidade tá morando ali naquele prédio de antes, sabe, que tinha vários yakuzas que foram assassinados e que é rodeado de espíritos. E a Calamidade diz que não entende muito desse mundo, mas que está feliz por não ter ali aquela religião que existia em seu mundo, pois ela o considera uma aberração e o caçou até o fim de sua vida. E que o nome dela lá era Deus dos Cadáveres, e claro que a doida lá assassina amou o nome. E revelou que agora ele poderá ter paz nesse mundo, mas queria achar quem contratou a execução do receptáculo. Mas o mano do drone diz que não recebe esse tipo de informação, e a chefe dos assassinos pede pra deixar isso em sigilo em troca da estadia dele naquele prédio abandonado. O mano do drone então se pergunta se ele não tem medo de ficar perto da assassina, e ele diz que não, pois não foi ele quem ela executou. E diz que o receptáculo também pediu pra ele perdoar a assassina, deixando o mano do drone pasmo, tipo, como assim? E em seguida diz que imbuiu a alma do receptáculo naquele pequeno drone e o mano do drone fica mais surpreso ainda. Então a Calamidade decide ver como ganhará dinheiro agora, e a doida varrida lá diz pra ele virar ladrão ou assassino. Ele recusa, mas ela o convence do contrário, falando que ele teria muita facilidade, e ele acaba aceitando um trabalho que seria pra ela, de dar cabo de um assassino de uma gangue que estava atrás do tal cliente. A garota então vai até o local onde os assassinos estão e o cliente revela que são amigos daquele cara que acabou com os pais dela. Ela já se anima, então vai sorrateiramente, mas eles já estavam aguardando ela e vão pra cima. Mas eles não têm a menor chance, ela é muito ligeira e distribui diversos chutes e diversos golpes e acaba com todos ao seu alcance. Até que ela levou 2 tiros nas costas, tipo, quem atirou foi o próprio cliente dela quando ela tava ali com a guarda baixa. Ele revela que já tava ali armando aquela emboscada e que armou tudo isso pra vingar o chefe deles, que seria o tal assassino que acabou com os pais dela, e ela acabou com ele por meramente karma. Então a Calamidade aparece atrás e diz que entendeu tudo, e revela que a Misaki, que é a assassina, agora é um zumbi e não será tão fácil assim derrotá-la. E ela já se levanta sorrindo e puxa a perna de um canalha lá, o arremessando pra longe. O mano do drone pergunta se ele sabia desde o início, e ele diz que não, que apenas aceitou o pedido, e no caso, o pedido era das crianças espíritos que estavam assombrando o tal cliente. Então ele esmaga ali os canalhas em um monte de terra e destroços, e diz que não permitirá que eles machuquem mais ninguém, e que as crianças podem descansar, que seus pais estarão seguros, e ele se desculpou por não poder fazer mais nada além disso. Então já de volta à base, o mano do drone pergunta por que ele ajudou as crianças se a vida humana é mero brinquedo pra ele. E a Calamidade explica que sim, são brinquedos, e brinquedos fazem crianças sorrirem, e por isso jamais abandonaria brinquedos. E brinca ali com o drone, que no caso é o espírito lá do receptáculo. Então o mano do drone entendeu que ele só tava se expressando errado, apenas isso. O cara é um baita gente boa, com um caráter muito acima da média. Então o mano do drone se surpreende e fica aliviado com ele, e depois relata tudo o que ocorreu em seu dia pra sua chefe. E ela diz que com as demais gangues não vai precisar se preocupar, e que aqueles ali eram só escória mesmo. Então alguns canalhas que ainda estavam vivos planejavam ali a vingança, mas misteriosamente foram executados por alguém. Então a Calamidade tá estudando um livro de vampiros e diz que com mana suficiente até poderia fazer a assassina virar um vampiro, e ela já se anima muito. A chefe então tava relaxando com umas amigas no quarto, se é que vocês me entendem. Até que ela foi interrompida por um telefonema e ela recusa o cliente que queria a execução da Calamidade e volta a se divertir com as suas amigas, se é que vocês me entendem. Então vamos para uma espécie de bar para rapazes, onde tem moças atendendo e as bebidas são caríssimas, e é justamente para pegar ali os otários. E um loiro pergunta sobre a chefe dos assassinos para um barman ali. Claro, o barman já disfarça, fala não saber de nada. E o loiro bêbado continua lá falando as neiras dos eventos com o Caveira lá nas redes sociais e afins, até que ele encosta em uma mina e o segurança já pega ele, já vai tomar aquela surra braba ali pra ficar esperto. Então de volta à Calamidade, ele explica as habilidades da zumbi, que ela ficou mais resistente e com menos sensibilidade, e que também possui autorregeneração, que se não tiver muita opção pra comer, ela pode comer mesmo até carne crua, que ela vai se regenerar tranquilamente, e a sua saliva possui efeitos paralíticos, então se ela morder alguém, a pessoa sofre paralisia na hora. Então ela vai lá e morde a Calamidade e o coitado cai no chão na mesma hora. O mano do drone dá ali uma bronca nela e ela pergunta se ele quer uma mordidinha também de um jeito fofo. E aí ele manda lá uma lacrada braba falando de coisas de politicamente correto lá, e ela concorda toda fofinha indo na onda dele, enquanto a Calamidade continua paralisada igual um saco de lixo no chão. Um cara enfaixado então investiga o local ali onde estavam os canalhas e some nas sombras quando a polícia chega. Então o parceiro ali do loiro do bar liga pra ele, e eles estão tramando algo, pois o parceiro já desmaiou ali alguns seguranças do bar. Então muda pra Calamidade conversando com os dois sobre o ponto de ligação desse mundo com outro mundo. Afinal, ele
consegue usar os seus poderes de magia do outro mundo nesse. Então, o que mais existe do outro mundo nesse que eles não sabem? Então a Calamidade, na verdade, deu um nó nos braços e pernas daqueles canalhas, os deixando vivos, mas impossibilitado de usar os braços e as pernas a partir de agora. E o loiro e seu parceiro, na verdade, são policiais e vão ali até a cena do crime. Agora estamos na tal divisão especial ali e o líder é o loirinho. Ele apresenta os casos dos últimos assassinatos e os assassinos procurados e possíveis responsáveis. Monta ali um plano para pegar todos e diz que já passaram por isso e deve ser ali algum ocultista. E todos os casos eles pegaram, pois eram humanos muito habilidosos. E se são simples humanos, eles podem pegar, pois isso nunca os impediu antes. Então, são tipo uma unidade especial ali de investigação de crimes sobrenaturais, mais ou menos. Então a Calamidade transfere a alma do receptáculo pro tubarão de pelúcia e o humano do drone fica todo animado em ter o seu brinquedinho de volta, no caso o drone. Então o receptáculo fica tímido, pois a assassina o abraça e o humano do drone diz que ele é outro doido, afinal ele tá se animando muito pra uma garota que executou ele. E agora a Calamidade tá atrás de mana, tanto pra criar cordas vocais ali pro receptáculo, que agora é um tubarão de pelúcia, e tanto pra reabastecer a sua reserva. Só precisa de emoções negativas, rancor e coisas ali do gênero, e umas almas malignas também pra ajudar. Coisa muito simples, você encontra no quintal de casa. Ele explica que ao exorcizar essas almas impuras, eles conseguem mana, no caso de necromancias, que ele é um tipo de necromância, mas que ele também consegue mana a partir de pedras preciosas, como safiras e diamantes, pois elas armazenam mana. E o mano do drone diz pra ele ver a realidade, e bem, ele vê que elas são muito caras, e revela que no mundo dele eram bem mais acessíveis ao ponto de crianças possuírem. Ele até poderia absorver só de estar no seu alcance, porém as pedras quebrariam e não seria muito justo com os lojistas. Mas de repente, um dos policiais da classe especial aparece e vai atrás do drone, assim possivelmente querendo provas gravadas. Enquanto isso, o loiro, líder da unidade, tá conversando com a chefe dos assassinos, a interrogando ali no bar intercaladamente, e a perguntando até onde ela está envolvida nesses assassinatos. Até que, de volta ali pro parceiro que roubou o drone, que tava saindo de fininho, mas a Calamidade pede de volta, já que é de um amigo. E o policial já vai rotulando ali o mano do drone, igual a igreja que rotulava a Calamidade no outro mundo. E ele já fica puto e o policial se afasta, mas ele vacilou e a Calamidade pegou o drone. Mas o policial parece não se intimidar e demonstra estar mais curioso, na verdade. O mano do drone revela que esse policial não é um inspetor qualquer, mas que ele já acabou com uma gangue inteira sozinho, na época que ele era apenas um delinquente. O mano do drone orienta ali a Calamidade a esconder o poder, já que ele é um policial, e se ele descobrir, não o deixará em paz. Então o policial pergunta dos pais do garoto e ele responde que não sabe, pois ele foi vendido. E aí ele vacilou, pois ele tava falando da vida passada dele. E o mano do drone fica apreensivo, pois eles não podem chamar a atenção. A assassina frequenta o bar da chefe e ele também passará a frequentar. E uma investigação nesse momento não é o que eles precisam. Mas o policial recebe uma ligação do mano do drone e ele tenta ali negociar, falando que são amigos de jogo para deixar em paz. O policial não cai nessa e recusa. Então o mano do drone fala que seria ruim um vídeo dele assediando ali o rapaz e a garota na internet, né? Mas ainda assim ele não se intimida. Revela o passado dele, que quando ele achou ali o mano do drone, ele chorava pra viver e entregou todos os seus amigos. E o policial chama ele de escória, até que a Calamidade interrompe, dizendo que independente, o mano do drone é melhor do que esse policial é agora. E já manda um olhar ameaçador, que faz o policial tremer ali na base, e até o compara a aura dele com o líder de Yakuza de alto escalão. Nesse meio tempo, a garota sumiu e reaparece atrás dele e desfere uma voadora bem no estômago que o fez voar. A garota doida, como sempre, ri e diz que ele é um cara estranho que lhe abordou, então foi legítima defesa e pra nem reclamar, e sorri pra Calamidade lhe puxando pela mão pra fugir com ela. Eles finalmente conseguem despistar o policial, uma vez que ele estava desnorteado e mal conseguia ficar de pé. E uma curiosidade, o corpo da Calamidade também é gélido, assim como o da assassina zumbi. O policial estranhou o corpo gélido quando encostou nele. Lá ele. Então agora o mano do drone agradece e ele se menospreza, falando que o policial não mentiu, mas a Calamidade o anima com algumas palavras ali motivacionais. O policial, agora com a marca do pé da garota, pede pra investigarem ali a marca, que é de um potencial suspeito, e nem precisou, pois a outra policial lá identificou que é idêntica da cena dos crimes. E o policial ao redor fica com medo ali do investigador, pois ele, ao tirar a camisa, tem marca de tatuagem de Yakuza nas suas costas. Enquanto isso, ele tá animado com o caso com essa nova informação. Em seguida, outros policiais falam ali de um dos assassinos procurados chamado Lemingo, que no caso seria o cara das faixas que desapareceu antes, e diz que ele tá sendo procurado por diversos crimes cruéis, desde proteção até assassinatos e sequestros. E o policial fala que ele é um monstro,
Loiro, que quando o viu pela primeira vez, os tiros não alvejavam e ele acabou com todos os policiais em 30 segundos. O Kira tá diferente. E o policial diz que gostaria de cuidar do caso, mas está sob outra jurisdição, no caso do grupo do Loiro, que perdeu até mesmo a promoção, mas ainda é um cara de fibra e de confiança. Então muda pra cena do Loiro bebendo e se divertindo com garotas no bar, chega até a ser cômico. E a chefe sabe que ele não tem um mandato, então foi lá pra conseguir informações informalmente. Então fica ali jogando piadinhas e fazendo perguntas enquanto se embebeda ali com as garotas. E bem nessa hora, a Calamidade chega com a garota e geral fica pasmo. E claro que o policial dá bronca ali neles por serem de menor, mas dizem que não vão pedir nenhuma bebida alcoólica. E no momento, o policial Yakuza manda ali uma mensagem com as exatas descrições das vestimentas da garota pro policial Loiro. E ele chama os dois ali pedindo dicas de o que tá na moda, que vai ali pagar umas coisas pra eles ali relaxarem, comer, relaxar, com o tanto que ele fale o que tá na moda. Ele tentou bancar o tiozão. Enquanto isso, o mano do drone vê que o policial Yakuza está saindo com mais policiais se dirigindo até o bar. E nesse meio tempo, o tal assassino Lemingo também tá saltando pelo prédio igual o Homem-Aranha se dirigindo ao bar. E acabou que os dois aceitaram e a garota tá lá contando histórias doidas dela e a Calamidade tá maravilhada experimentando suco pela primeira vez em sua vida. Parece até o Batista. O arco de Oiva. Mas no mesmo momento que o mano do drone avisa, os policiais chegam no bar. Ele pede licença pra entrar e diz que é apenas um cliente, pelo menos por hora. E a chefe permite e o Loiro sinaliza pra ele sentar ali com eles. A garota o reconhece e diz que é o cara que tentou bater nela e ela deitou ele na porrada. E ele fala que não foi bem assim. O outro policial fica tipo, mano, você fez isso. Mas ele tava só brincando com o outro cara. Então o Loiro fala que vai fazer umas perguntas pros dois. Afinal, eles não querem ser acusados por obstrução da justiça. Mas as luzes são apagadas na mesma hora. Mas a chefe diz que não foi ela. E os dois aproveitam pra fugir sorrateiramente. E a Calamidade diz que dessa vez vai ser ele que vai puxar ela pela mão. E a doida ela brinca dizendo que ele tá sendo bem ousado. Mas a Calamidade se assusta com a presença de alguém em sua frente. E em seguida o Loiro vê justamente o Lemingo todo enfaixado descendo do teto e os dois policiais já se borram de medo. Mas você só vai descobrir no próximo episódio. Então já deixa o like aqui pra continuar apoiando o projeto e se inscreve e venha pro bando se chegou agora. E muito obrigado a vocês, sério. O vídeo bateu 70 mil visualizações. O canal tá em mais de 27 mil inscritos. E eu tô animado pra caramba. E vocês mesmos dizem como é que os vídeos não pegam visualização e estão pegando. Então eu tô muito feliz. Sério, obrigado de verdade pelo apoio. Eu leio todos os comentários. Semi vai ficando por aqui e tamo junto, mano.